Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Do versículo 18 ao versículo 22. Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me. Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Os homens chegaram a Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, que Jesus viu muita gente ao seu redor. Tinha muita gente, bastante pessoas ao redor de Cristo. E de repente, meus irmãos, saiu ali, do meio dessas muitas pessoas, um escriba. Um homem que olhou para o mestre. Mestre, versículo 19. Então, aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Os homens, eles chegam a Jesus e até fazem a sua profissão de fé. Eu vou seguir a Cristo. E aí Jesus coloca esse homem que tem intenções no seu coração, tem sonhos, tem paixões, tem coisas dentro dele que ele tem desejo de realizar. Objetivos. E aí Jesus responde de uma maneira que traz ao coração desse homem a pensar, a refletir, de fato, se ele já fez o cálculo. Se ele já analisou todas as possibilidades. Se ele já fez a conta do que é seguir a Jesus. Jesus olha para esse homem e diz assim: você conhece a raposa? Ela tem um buraco para entrar dentro. Você conhece as aves do céu? Elas têm um ninho. Mas o Filho do Homem que está falando com você não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então, de fato, meus irmãos, isso chama a nossa atenção, como deve ter chamado a atenção não somente do escriba, mas também dos demais que estão à volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus está chamando cada vida e cada alma, noite após noite, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, a fazer o cálculo do preço. De que preço, pastor? O preço de seguir a Jesus. O preço de ser um discípulo. Quando você olha para o escriba, é bem provável que ele tinha um desejo
de estar, meus irmãos, dentro de um lugar cheio de muito conhecimento, para ali então estar dissertando, escrevendo, redigindo. Tinha muitos sonhos, muitas vontades dentro do seu coração, até muitas paixões. Mas quando você vê a resposta de Jesus, eu pergunto para você, aonde está as suas paixões e as suas vontades na resposta de Cristo? Um buraco? Um ninho? Ou um lugar nenhum? Então isso é para chamar a nossa atenção. Por quê? Porque de repente nós estamos sentados aqui nos bancos e ainda a gente não fez a conta, o cálculo de seguir a Cristo. Mas eu não quero que ninguém aqui seja como Cristo não queria e não quer que ninguém seja enganado. Por isso que Jesus olha para o pretendente a seguidor e discípulo e diz para ele: tem certeza? Você está convicto dessa sua decisão? Porque isso não pode ser uma escolha. Quando você tem escolha, você escolhe você. Lembra que escolha fala de mim, fala de nós, fala das nossas vontades. Decisão fala de Deus. Por isso que muitas vezes na vida dos crentes falta decisão, porque eles sempre estão tomando escolha, e a escolha deles é sempre por eles. Então Jesus, ele está falando ao coração, e ele não quer enganar ninguém, não quer que ninguém chegue um dia, no meio da caminhada, e diz assim: não, mas ninguém me falou que era desse jeito. Eu não sabia que era assim. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem começado. Então Jesus quer que você faça o cálculo na sua vida. Eu quero saber aonde estão os seus sonhos, os seus projetos humanos, as coisas que você tem do seu coração humanas, aonde elas estão? No buraco, no ninho ou em lugar nenhum? Para que um dia você não venha conversar com o pastor e dizer assim: eu não sabia que era assim, pastor. O senhor não falou. O senhor enganou a gente. O senhor falou que ia ser um mar de rosa. Que a gente ia só ter vitória. Que nós íamos ser o campeão e vencedor. Que Deus tinha um propósito de realizar todas as nossas vontades. Mas não é assim. Não funciona assim. Quantas expectativas tinha aquele homem que perdeu seu pai? Uma herança? Bens? Tomar conta de alguma coisa? Jesus disse: deixa os mortos cuidar dos mortos. Para de ficar correndo atrás de coisas desta vida que não tem valor nenhum para o reino de Deus. Você está acumulando quinquilharia e não nada eterno, que de fato é para o reino. Quando nós pensamos em uma avaliação, em fazer de fato o cálculo do preço, eu não quero que você imagine ou pense que é preço de salvação. Você não paga para ser salvo. Você não paga preço para ser salvo. Vamos ler o que lemos lá em 1 Pedro novamente. 1 Pedro capítulo 1. Então, concernente à salvação, à vida eterna, eu quero que você saiba que nós estamos falando não de salvação.
Porque quem pagou o preço para sermos salvos foi Cristo. O preço seria, no caso, para você ser um discípulo de Jesus. 1 Pedro capítulo 1. E ele diz lá no versículo 18, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, e de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, deixa claro uma coisa para todos os corações aqui. O preço e o cálculo que nós estamos falando não é da sua salvação. Porque quem pagou a minha salvação e a sua foi o sangue precioso de Cristo Jesus. Agora, o preço que nós vamos pagar para ser discípulo, sim, é disso que eu estou falando. Tem muita gente que quer ser discípulo, quer seguir a Jesus. Jesus sempre viveu, meus irmãos, rodeado de muitas almas, muitas pessoas. Mas, de fato, precisamos entender dentro da palavra de Deus, se o coração, de fato, dessas pessoas tinham feito o cálculo de seguir um Cristo que não tem onde dormir, de seguir um Cristo que não tem onde morar, de querer ser igual o seu mestre, de querer de fato, meus irmãos, viver uma vida igual do seu mestre, livre das ansiedades dessa vida. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, dependendo do governo, dos homens, da política. Não, irmão. Então, de fato, nós deveríamos ter dentro do nosso coração esse conhecimento da palavra de Deus, saber qual que é o preço de um discípulo. Jesus olhou para o homem, que talvez tinha muitos planos e sonhos, e disse, olha, seus planos e seus sonhos não fazem parte do reino de Deus, porque o reino de Deus já tem o seu próprio plano, e o seu próprio projeto, e o seu próprio propósito. Sabe qual é a nossa grande frustração com a igreja de Jesus Cristo? É porque aqui os seus sonhos, os seus projetos humanos não têm valor nenhum. Aqui o que vale é o reino de Deus. Aqui o que prevalece é a palavra de Deus. Não é a sua vontade, não é a minha vontade. Então isso é que frustra muitos corações. E é por isso, meus irmãos, que de muitos que já sentaram nesses bancos, já ficaram para o meio do caminho. E não voltam mais. Porque eles estão correndo atrás das suas paixões, dos seus sonhos, dos seus projetos humanos. E aí Jesus fala para o homem assim, é no buraco, é no ninho, ou é em lugar nenhum que estão todas essas coisas? Jesus, ele deixou um exemplo para nós. Quando ele lavou os pés dos discípulos, no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus lava os pés dos discípulos e olha para eles e diz assim, eu vos deixei o exemplo para que vocês façam o mesmo. E agora, nós temos o exemplo do Mestre.
Filipenses, capítulo 2. Abra a sua Bíblia, por favor. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. Se Jesus deixou, meus irmãos, o exemplo para nós, então nós devemos segui-lo. Capítulo 2, versículo 5, de Paulo aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação. Tem alguma tradução aqui que traz se aferrou? Tem alguma tradução? Não se aferrou? Não se aferrou, ou seja, não se agarrou em ser, na questão de ser Deus, igual a Deus, antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então esse é o exemplo do nosso mestre. Então você quer ser um discípulo? Que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, presta atenção, nós não estamos falando de um homem, nós estamos falando de Deus. Ele não se aferrou na posição de Deus. Eu me aferrei, eu vou me grudar aqui. Eu não vou me esvaziar da minha glória. Eu não vou descer a um mundo de iniquidade e morrer por iníquos, pecadores. Mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando uma forma de servo. E a Bíblia diz que ele se humilhou. Essas palavras são ruins ao nosso coração. Porque o nosso coração é soberbo e orgulhoso. Nós nos aferramos a uma posição de mortal. E aí, o nosso coração cheio de orgulho, de soberba. Por isso que Jesus olhou para os homens e disse assim: Você já fez a conta de me seguir, filho? Você tem certeza que é isso mesmo? Para você depois não se arrepender no meio do caminho. Para depois você não ir embora. Para depois você não falar que você não foi avisado. E que você não sabia. E que isso não ficou ciente ao seu coração. Ele não se aferrou, mas se humilhou. O Senhor, quando falou com o escriba, e ele fala com cada um de nós aqui nessa noite. Nós estamos mesmo, irmãos, prontos para nos esvaziar das nossas paixões? O que é paixão? O que é paixão para você? É tudo que você ama, deseja, quer, almeja, é uma expectativa, é um sonho, é uma realização sem fim. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, novamente, no capítulo 1, só que versículo 14 e versículo 15. Primeira de Pedro. Se Jesus deixou o exemplo para nós, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que é ignorância, irmão? Ignorância é desconhecer o assunto. Mas agora, nenhum de nós que estamos aqui nesta noite vão poder alegar ignorância. Ninguém aqui, o dia que estiver, que chegar diante de Deus, não vai poder falar para Deus que não ouviu e que não sabia. E aí o apóstolo Pedro ele diz assim, sabe aquelas paixões que você tinha? A sua vida não deve ser mais modelada por ela agora. Sabe aqueles sonhos? Os sonhos de construir uma casa gigante com jardim, trocar de carro todo ano, viajar. Aí você pergunta para mim, pastor, mas o que Deus tem contra essas coisas? Nada. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Aquela paixão de trocar de imóvel todo ano, né? Vamos trocar o móvel da casa. O que Deus tem contra isso, pastor? Nada, irmão. Só que isso virou uma ansiedade, uma usura, uma doença que vai nos consumindo. E aí no versículo 15, Pedro diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, com todo o vosso procedimento. De fato, meus irmãos, as paixões que nós tínhamos na carne, o viver segundo o curso deste mundo. Você já reparou que nós não temos as coisas para nós? Você já reparou que ninguém compra um telefone para ele? A gente compra telefone para quem, irmão? Para mostrar para o outro. A gente não compra roupa para necessidade da gente. A gente compra roupa porque a gente tem uma necessidade de mostrar para o outro. A gente não tem as coisas, meus irmãos, por causa de uma necessidade nossa. Nós passamos a ter as coisas para que no final das contas a gente possa chegar lá na casa do nosso parente e mostrar para ele. Tá vendo aí? Então a gente quer galgar o melhor emprego para mostrar para alguém. A gente quer galgar a melhor posição para que você diga para alguém que você é o chefe. Isso são paixões. Isso são coisas dessa vida. E isso tem consumido a vida dos crentes. E o crente, ele nem se dá a perceber o que está acontecendo. Não vos amoldeis às paixões.
o curso deste mundo, como Paulo ele chama aos Efésios. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sabe o que impede uma pessoa de tomar uma decisão por Cristo? As paixões que ele ainda tem. As suas carências. Os seus sonhos. Pastor, qual que é o problema disso? O problema disso é o que virou Israel do Norte. Casa de inverno, casa de verão, casa de marfim, grandes festas, grandes banquetes e a destruição. Porque eles esqueceram de quem, irmão? De Deus. Quando nós vivemos pelas nossas paixões e vontades e desejos, é óbvio que você e eu vamos esquecer, primeiro, de Deus. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E essa vontade de Deus que é o problema na nossa vida. Sabe qual que é o maior problema na vida de um crente? A vontade de Deus. Que coisa! O terror para a vida de um cristão é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então isso passa a ser um terror na minha vida e na sua vida. Porque entra em conflito. A minha vontade, a vontade de Deus. Então aquilo vira um tormento. Quando eu penso na vontade de Deus, que é contra as minhas vontades, só que o crente ele não agradece uma coisa. Que Deus ainda não entregou ele as suas próprias vontades e paixões. Porque aí ele vai ser como Romanos capítulo 1. Vai ser uma miséria em vida. Vai ser uma destruição em vida. Família destruída, filhos destruídos, tudo destruído. Porque nós estamos correndo ainda atrás das nossas paixões. E a vontade de Deus para nós é horrível. Gálatas capítulo 5. Então, um homem que fala no mínimo 3 idiomas, tem uma linhagem judia irrepreensível, é cidadão romano, tem acesso a todos os reinos conquistados de Roma. Ele escreveu no capítulo 5 e versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque paixões e concupiscências falam dos nossos desejos e das nossas vontades. Qual é o preço de seguir a Jesus? Crucificar as nossas vontades e os nossos desejos para de fato ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. E isso é a coisa mais difícil que tem.
Porque a questão é assim, irmão. Quando na nossa vida for colocado Cristo e a minha vontade, adivinha o que vai ser feito? Quando na nossa vida é colocado vontade de Deus e a minha vontade, adivinha só qual nós vamos fazer? A nossa. Que coisa terrível, irmão. Isso é assustador. Por isso que Jesus olhou para o escriba e falou para ele assim: olha, você de fato já fez o cálculo? Já calculou? É isso mesmo que você quer? Você tem certeza disso? Você tem certeza que você quer seguir Jesus? E Jesus olhando dentro dos seus olhos e dizendo assim, ó, no mundo você vai ter aflições. Você quer me seguir? É para você nunca ser enganado. É para você não sentar no banco e falar que Deus não está cumprindo as promessas para a sua vida. Você já fez a conta, filho? Já calculou qual vai ser o preço? Está disposto a pagar ele? Muito bem. Lucas capítulo 14. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 14, Jesus diz assim, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Está disposto, filho? Se você não estiver disposto, é bem provável que domingo que vem você não volte mais. Você já falou, ó, pastor, não vai dar. Eu não sabia que era assim. Eu achei que ia ser mais fácil. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você já parou para fazer a conta, irmão? Que você pode começar e terminar? Você já parou para fazer a conta na sua vida de servir a Deus, que você pode começar e terminar? Ou se você no meio do caminho vai embora? Ou para? Já fez a conta? Já calculou que você vai começar a não ter mais os aplausos lá da sua casa? Que você não vai ter mais o tapinha nas costas lá dos seus companheiros de trabalho? Muitas vezes, irmãos, a gente não toma uma decisão por Cristo. Sabe por quê?
Porque a gente não tem prazer na casa de Deus, na sua palavra e na verdade. Mas se a gente encontrar um ímpio aí, um perdido na rua, a gente fica horas e horas conversando com ele, não tem problema nenhum. Uma pessoa que não agrega nada na sua vida, um salmo primeiro, um escarnecedor. Aí tem prazer de conversar com ele por horas, mas na casa de Deus não pode ficar muito tempo. Isso é uma coisa ruim, irmão. E Jesus olhou para os homens. Vocês já fizeram a conta? Seguir a Jesus implicará no abandono do pecado. Isso se chama arrependimento no Novo Testamento. Aquele pecado que você adora. Aquele pecado que você ama. Sabe aquele um? Então, aí você tem que abandonar ele. Ezequiel capítulo 18. Seguir a Jesus, irmãos, vai ser o crucificar as nossas paixões e vontades, o nosso orgulho, a nossa soberba. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 31. Seguir a Jesus vai implicar na sua vida o prazer e o deleite de estar na casa de Deus. Você de fato ser um Salmo 84. Ó, como eu amo estar na casa de Deus, ao redor do povo de Deus. Ser um Salmo 133. Ó, quão bom e suave. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredides, distes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deixar os pecados. Tem muitos casamentos que vão acabar, irmão. Porque as coisas vão melhorar. O marido ou a esposa vão entender que eles são novinhos, né? São meninos. Mocinhos. E aí eu não vou querer mais uma mulher de 50 anos. Agora que eu estou por cima da carne seca. Não vou querer abandonar o meu vício. A seguir a Jesus, irmãos. É um abandono do pecado. É conversão e vida. É arrependimento. É você de fato se sentir horrível quando você peca contra Deus, contra o seu irmão, contra o seu próximo. Seguir a Jesus vai implicar na desaprovação do mundo a respeito da sua vida e de agora o novo momento da sua vida que você tem. Evangelho de João, capítulo 12. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 42.
Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mais por causa dos fariseus, por causa da religião. Não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso vai implicar na minha vida e na sua vida, não mais os aplausos e a aceitação. Tem pessoa que quer ser aceito. Ele quer ser aceito lá na família dele. Ele quer ser aceito na roda dos amigos. É porque ele não quer perder essa glória de homens, né? Ele não quer ser desaprovado pela sua família. O que os meus irmãos vão dizer de mim, né? Quando eles chegar na minha casa e eu falar para eles assim, ó, aqui não bebe, tá bom? Aqui não bebe. Não, mas, não, aqui não tem mais nem menos. Sabe por que a gente não toma a decisão de seguir a Cristo, irmão? É porque a gente adora, ama, glória dos homens. A gente não quer chatear ninguém. A gente não quer ser aquela pessoa desagradável que você vai ter que olhar e falar assim, não. Não é assim. Qual é a palavrinha que a gente não gosta de ouvir, irmão? Não é assim. A gente detesta ouvir, não é assim. A gente não gosta. Eles não confessavam Cristo. Por quê? Porque eles amavam os homens. E eles queriam a aprovação deles a qualquer custo. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 18. Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então nós vamos chegar a um ponto de desaprovação. Mas a gente quer fazer tudo para ser aceito em todos os lugares. Nós queremos praticar, né, aquele jeito brasileiro de ser, né? Mas não é assim, irmãos. A nossa vida vai desagradar alguém em algum momento. Alguém um dia vai ficar chateado com a gente. E ao mesmo tempo, nem mesmo se você não fizer nada, eles vão ficar chateados com você do mesmo jeito. Então, de fato, seguir a Jesus vai implicar em uma desaprovação do mundo a partir da sua vida. Mas você não quer ser o presidente da república? Não quero. Não, mas você tem que querer. Tem que querer. Porque assim é que corre o mundo. Você não quer ser o mais importante? Não quero ser o mais importante. Não, mas você devia querer ser o mais importante. Você não quer ser o primeiro lugar? Não, mas você deveria querer ser o primeiro. Não. Isso vai trazer uma desaprovação da nossa vida a muitos corações. Muitos mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 4,
nós vamos ler mais duas referências para terminar. 2 Timóteo, capítulo 4. Tem gente que abandonou Cristo por causa da sua pregação. E isso foi lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Quando eles ouviram a mensagem de Cristo, eles foram embora. Porque eles disseram assim: duro é para nós ouvir essa palavra. É duro para nós, é difícil. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo está às beiras do seu martírio. Esse homem está preso. Essa é a sua última prisão. Ele está numa masmorra. Ele só está esperando o carcereiro chamar, colocar a cabecinha dele na guilhotina, cortar a cabeça. Aí ele diz assim, escrevendo para Timóteo: porque Demas, tendo amado o mundo ou o presente século, me abandonou. Quando os homens ouviram a mensagem de Jesus, como eles amavam o mundo, eles abandonaram. Eles tinham paixões, eles tinham sonhos, eles tinham realizações pessoais, eles queriam ser aceitos por todo mundo. Aí Jesus diz assim: mas eles me odiaram a mim, e você acha que eles não vão odiar você? Mas eles queriam ser aceitos. Queriam as glórias dos homens. E aí Paulo diz assim: o Demas me abandonou. Porque na verdade ele só amava as coisas deste mundo. Então por que as pessoas vão abandonando a Cristo, a sua palavra? É porque eles amam este mundo. Estão lembrados sobre o céu, irmão? Quem é do céu só fala do céu. Quem é da terra só fala dessa terra aqui. Ele só está preocupado com as coisas desse mundo. Com o mês que vem, com a política. Aí você vê que ele é o quê? Um terreno. E o Deus dele, Paulo diz que é o quê? O ventre. A coisa é séria, irmãos. Para nós encerrarmos, Mateus capítulo 9, nossa última referência. Você já fez o cálculo para seguir a Jesus? Você já viu quantas coisas você vai ter que renunciar, abrir mão, se esvaziar? Mas pensa na sua família, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa. Faça a conta. E tome uma decisão. Uma decisão, não uma escolha. Escolha não. Quando você escolhe errado. Capítulo 9, versículo 9 apenas. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu.
Para onde vai os sonhos de Mateus? Cobrador de impostos, ganhava muito dinheiro, tinha muitos planos, com certeza, muitas vontades, muitos desejos, mas para onde foram todos eles? Para o reino de Deus. Já falamos aqui, irmãos, nós estamos gastando muito da nossa vida para juntar coisa que a traça rói, que a ferrugem come e que o ladrão leva embora. Você já fez a conta de seguir a Jesus? É isso mesmo? Está convicto? Está tudo esclarecido para que você um dia nunca diga assim, eu não sabia que era desse jeito. Eu achei que Deus, pastor, Ele existia para fazer minha vontade. Mas aí agora eu entendi que é o contrário. Eu existo para que toda a vontade de Deus seja feita. Se você ainda não tomou uma decisão, você pode tomar. Levanta daí, Mateus. Pode vir me seguir. Não prometeu nada. Não fez uma promessa de uma vida boa. Não disse que as vontades de Mateus iam ser feitas. Não falou que ele ia ter todos os elogios deste mundo. Não disse que ele ia agora ser aceito pelos judeus. Não. Só falou para ele, vem e me segue. Mas isso é muito pouco, pastor. Preciso de uma oferta melhor. Então você pode procurar. E com certeza você vai encontrar. Mas não do reino de Deus. Que Deus, Ele nos ajude, de fato. Porque senão nossa vida vai ser um martírio. Vai ser uma vida sofrida. Cheia de fadiga e cansaço. E aí um dia você vai descobrir tarde demais, como escreveu Salomão. Não tenho neles prazer algum. E tudo aquilo que você achava que ia ser a realização, virou um pesadelo. Seguir a Jesus. É maravilhoso, irmãos. Porque agora você vai ficar com a vontade de Deus. E ela é que é boa, perfeita e agradável. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Tome uma decisão, nunca uma escolha.